Olá pessoal, eu sou o Elian Wang, Head aqui de Renda Variável da ZQuest, e eu vou falar como que foi o ano de 2025 aqui pra gente. 2025 começou como um ano muito bom para a renda variável. Inicialmente a Bolsa Brasileira subiu não por fatores domésticos, fatores internos, mas muito puxado por uma tendência de dólar mais fraco, dada a volatilidade geopolítica causada pelo governo americano, né? O novo presidente, o Trump, ele tem causado muita volatilidade nas relações geopolíticas com os outros países, como a China, como a Europa, e isso levou a um cenário de dólar mais fraco. E acabou ajudando não só o Brasil, mas emerging markets como um todo. Já quando a gente olha para o segundo semestre, a gente começa a falar de um cenário mais relacionado às eleições domésticas. E o cenário de eleição ainda está muito indefinido, mas a gente estava com uma cabeça, o mercado estava com uma cabeça mais otimista com relação a uma candidatura do Tarcísio, uma candidatura de centro-direita que tende a ser muito positiva para os mercados como um todo. Mas infelizmente no final do segundo semestre a gente teve essa maior volatilidade causada por conta da candidatura do Flávio Bolsonaro. Muito embora o Flávio Bolsonaro ele comece com um piso alto, com mais ou menos 20% dos votos, ele tem uma rejeição muito elevada, o que faz com que ele seja um candidato muito pouco competitivo quando a gente olha para o segundo turno. Então isso daí acaba desanimando os mercados como um todo, porque o Tarcísio, eventualmente, se ele for candidato, ele não chega no segundo turno, e aí isso daí leva a um desapontamento maior do mercado, com uma eleição mais segura da esquerda, provavelmente com o Lula sendo vencedor. Quando a gente olha para 2026, a gente continua com uma cabeça otimista, muito por conta das eleições. Apesar dessa volatilidade de curto prazo, em que o Flávio ele é candidato e ele seguirá candidato até o fim, a gente ainda acredita que as eleições, as candidaturas, elas tendem a caminhar, a se centralizar na pessoa do Tarcísio. E por quê? Porque o Tarcísio ele é o único candidato competitivo da centro-direita. Ele é o único candidato capaz de ganhar as eleições por conta dos indicadores de baixa rejeição e também de baixo conhecimento. E a gente sabe que essa é uma eleição que vai ser definida por conta das rejeições de ambos candidatos. A rejeição do Lula é muito elevada e a rejeição do Tarcísio é muito baixa. Então, o Bolsonaro, quando a gente olha, o Flávio Bolsonaro, quando a gente olha no cenário, ele tem uma rejeição altíssima. Então, ele não vai ser o candidato competitivo, então dificilmente ele conseguirá seguir com sua candidatura até o final desse processo. Nesse cenário, a gente continua com algumas posições que se beneficiam, né, provavelmente dessa alta da bolsa. Então a gente continua com o setor de financials e alguns calls de stock picking. Por exemplo, a gente continua com uma posição elevada em Vivara, dado que a gente acha que é uma empresa que vai conseguir fazer o turnaround com esse novo management, vai conseguir gerar caixa e voltar a fazer o crescimento de Life, que é uma marca ainda muito subpenetrada no Brasil. E outros cases de consumo que a gente pode entrar mais a fundo se vocês tiverem interesse. Muito obrigado.